Bom dia, meu querido. Graça e paz do Senhor seja sobre a tua vida. Que alegria estar aqui contigo mais uma vez para a gente compartilhar a palavra de Deus, a nossa leitura bíblica anual que nós estamos fazendo. Nós estamos já no livro de Números, o quarto livro da palavra de Deus. E hoje, dia 14 de fevereiro, nós vamos meditar nos capítulos de 16 a 18. Para quem não me conhece, meu nome é Leiva Martins, eu sou seguidor de Jesus, moro em Brasília, Distrito Federal. Este é o canal Novo e Vivo Caminho. Convido você que não se inscreveu ainda que faça isso no canal e ative o seu sinalizador. Semanalmente, pelo menos 2 vezes, eu estou postando algo novo para nossa edificação e para que a gente continue olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Seguindo então a nossa leitura anual, né, nós estamos aí meditando nos capítulos 16 a 18 do livro de Números. E eu vou destacar aqui esse acontecimento, que provavelmente é do seu conhecimento, da rebelião de Coré, Datã e Abirão. Né? Esses 3 personagens que se levantaram contra a liderança de Moisés e Arão e colocaram essa liderança à prova diante de Deus. E só amplificando um pouco, né, a visão sobre esse livro de Números, né? A gente vê nesse livro, ao longo de todo o livro, idas e vindas do povo de Deus, um povo que tinha sido tirado do cativeiro do Egito, mas estava caminhando no deserto, ainda muito preso às referências espirituais do seu passado de escravidão, de idolatria, de politeísmo e de práticas, né, contrárias à obediência e ao reino de Deus. Isso tudo se refletiu nas atitudes que eles tomaram no deserto. Várias rebeliões, várias idas e vindas, contaminações espirituais, né, idolatria, bezerro de ouro, festa com os povos pagãos, né, dos arredores, essa coisa toda. E nessa ocasião aqui, aconteceu uma rebelião desses 3 personagens, pelo menos Coré ou Corá, era um levita, né? E os outros 2 também, né? A palavra diz aqui em Números 16. Contestando o sacerdócio de Moisés e Arão. E aí Moisés e Arão, sob direção de Deus, colocaram uma prova para que eles 3, né, esses 3 líderes e aquele pessoal que os seguia, acendessem seus incensários, colocassem incenso diante do Senhor, e Moisés e Arão iriam fazer o mesmo. E aí no dia seguinte foi feito isso. E Moisés disse, o Senhor vai indicar quem que ele aceita como sacerdócio, né? E Moisés, com certeza já advertido por Deus, ele declarou algo, né, que produziu um efeito de milagre tremendo e ao mesmo tempo assustador. Moisés, né, o povo ofereceu lá os seus incensos e Moisés sinalizou da seguinte forma: se o Senhor aceitar, tudo bem, né? Está aceito. Quem sou eu para questionar a vontade de Deus, né? Em outras palavras. Mas se o Senhor criar uma coisa inaudita, inédita, e a terra abrir a sua boca, né? E aconteceu um reboliço aqui, aí vocês vão ver quem que o Senhor realmente separou para achegar-se a Ele. E aí eles fizeram essa adoração, né, com esses incensários, e assim que Moisés pronunciou essa palavra, logo depois dos atos de adoração, a Bíblia diz que a terra abriu a sua boca e tragou aqueles homens que estavam oferecendo incenso, e junto com eles as suas tendas, suas famílias, seus bens e tudo que lhes pertencia foram tragados e desceram vivos ao abismo, e o restante do povo de Israel fugiu do seu grito. Então essa rebelião consumiu ali aquela turma, e saiu fogo do céu e queimou aqueles 250 homens. E aí Moisés ordenou que os legítimos sacerdotes fossem tirar aqueles incensários e construir daqueles incensários
lâminas memoriais para colocar sobre o altar, para que o povo, quando olhasse aquelas lâminas, lembrasse quem realmente era a família sacerdotal sobre o povo de Israel. Então essa rebelião aconteceu. Quando a gente avança um pouco mais na palavra de Deus, a gente acha um texto um tanto intrigante 10 capítulos depois desse episódio. Quero que você vá lá comigo em Números 26, os versículos 9 a 11. Quando, durante a contagem do censo dos israelitas, então o autor do livro, que foi o próprio Moisés, lá em Números 26, de 9 a 11, ele relata assim: Os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação, os quais moveram a contenda contra Moisés e contra Arão, no grupo de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor. Quando a terra abriu a sua boca e os tragou com Corá, morrendo todo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência. E aí o versículo 11 é intrigante. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Corá não morreram. Então, por algum motivo que nós não temos clareza bíblica, o que eu pesquisei foram especulações, então não cabe aqui dizer. Por algum motivo que a Bíblia não deixa clara, alguns filhos de Corá não pereceram na rebelião dos seus pais, dos seus patriarcas, E é aí que vem a maravilha do Senhor, que me deixa apaixonado por Deus cada vez mais. Porque na continuidade da história bíblica, você vai lendo a palavra de Deus e você vai chegar no livro de Salmos. Então aqui a gente viu a história de rebelião dessa turma, de Corá, Datã e Abirão, dos seus familiares. Mas por algum motivo os filhos, eu estou imaginando que foram os filhos diretos, não morreram. Talvez tenha morrido toda a parentela, mas alguns filhos diretos não morreram. E eram levitas, da tribo de Levi. Aí a gente vai avançando na história bíblica e a gente chega num livro de redenção, que é o livro de Salmos. E no recheio, no bojo, no conjunto desse livro, a gente encontra uma coletânea de salmos, chamados Salmos dos Filhos de Corá, ou Coré. E a gente entende por que Deus livrou esses camaradas lá antigamente, os antepassados dos salmistas, lá na antiguidade. Quando você vai ler os salmos dos filhos de Coré, são de uma riqueza, de uma profundidade, de uma beleza, de uma sensibilidade únicas, tremendas, preciosas. Então Deus, pela misericórdia dele, ele vê o fim desde o princípio. Ele sabe o futuro das nossas gerações. Ele sabe o futuro, ele sabe o que viveram os nossos antepassados e por que nós estamos vivos aqui hoje, agora. Então ele tem essa visão da continuidade da história humana e ele livra da morte para que hoje nós pudéssemos estar vivos aqui, livra antepassados nossos, para que hoje a gente pudesse estar aqui contando a história e glorificando o seu nome. E eu fui meditar nesses salmos do livro de Corá para entender os reflexos dessa misericórdia, dessa graça abundante de Deus sobre a vida dessa família. Então vamos lá agora para o livro de Salmos, os capítulos 42 a 49, para a gente ter uma panorâmica desses lindos, belíssimos salmos dos filhos de Corá. Os Salmos 42 a 49, eu vou ler aqui alguns trechos. Eles são
parte da segunda coletânea de Salmos, o livro segundo, né? Que você sabe que o livro 150 são divididos em 5 subseções, né? Então aqui é o começo da segunda seção do livro de Salmos. Eu vou mencionar aqui alguns trechos. Salmo 42, 1 e 2, você já deve ter cantado, meditado e orado isso muitas vezes. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Salmo dos filhos de Corá. Como suspira a corça. Salmo 43, 4 a 5, é um salmo que diz assim: então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Aleluia. Então pense, seu antepassado quase morreu, quase foi para o buraco, literalmente. Mas agora, hoje, pela misericórdia de Deus, você pode dizer: Ele, Deus, é o meu auxílio, é o meu Deus. Por que eu estou abatido? Deus é o Deus que me sustenta. Aleluia. Salmo 44, um salmo lindíssimo, com trechos messiânicos, né? Se você não sabe o que isso significa, são salmos proféticos que anunciavam palavras e atos da vida de Jesus Cristo. Os filhos de Corá escreveram esses salmos profetizando coisas que viriam a acontecer na vida de Jesus Cristo. Você consegue perceber a sublimidade, a riqueza disso? Pessoas que poderiam ter perecido, mas Deus preservou para anunciar uma profecias, né, a respeito do seu Filho bendito e precioso Jesus. Aleluia. É um salmo tremendo, messiânico. O Salmo 45 é um outro salmo lindo que começa: de boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Pense um pouquinho, de boas palavras transborda. Poderiam ser pessoas amarguradas, poderiam ser pessoas feridas, poderiam ser pessoas que tiveram uma memória de fracasso na sua história, mas nada disso os abatia. Eles não traziam essa carga negativa da rebelião dos seus pais. Eles traziam, pelo contrário, um novo coração, um novo espírito de boas palavras, transbordando, né? Enchendo e transbordando. Eram pessoas curadas e restauradas, redimidas do fútil legado dos seus pais. Em Cristo Jesus, novas criaturas. Aleluia. E eles transbordavam de adoração a Deus, consagrando ao Rei aquilo que eles compunham. Lembre que isso que eu estou lendo são letras de músicas. Estou lendo aqui as letras. Em cima das letras ainda existia uma outra linguagem musical e artística. A letra já é linda e tinha ainda mais a linguagem musical em cima. Imagino que seria algo sublime de se ouvir, de se cantar, de se envolver espiritualmente e profeticamente nessas canções dos filhos de Corá ou de Coré. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. E aí o Salmo continua descrevendo o casamento do ungido de Deus e da sua noiva. Também um Salmo messiânico, que além de profetizar sobre Cristo na terra, profetiza sobre o futuro, sobre o fim dos tempos, o casamento de Cristo com a sua noiva. Que tremendo, que maravilhoso. É impactante pensar que Deus flui os seus propósitos eternos por meio de pessoas tão falhas, incapazes como nós somos, limitados como nós somos. Mas pela graça e pela obediência a Cristo, nós podemos alcançar gerações. Esses dias eu ouvi um testemunho de um irmão que me edificou bastante. Confesso que eu me esforcei, mas eu não consegui lembrar do rosto desse irmão.
Mas ele me encontrou nas redes e testemunhou que muitos anos atrás eu estive pontualmente numa ministração junto de uma equipe de adoração da qual ele fazia parte. E ele lembra até da canção que foi ministrada naquele dia. E ele disse que nunca esqueceu porque aquele dia marcou profundamente a vida dele. Não é pela pessoa que ministrou, mas porque algo eterno aconteceu ali. E quando a gente constrói coisas eternas, elas permanecem. Me vem à mente agora a figura de Abel, irmão de Caim, que foi morto por seu irmão. A Bíblia não conta muita coisa dele. Conta só lá no comecinho e depois vai voltar a falar em Abel lá no final, lá em Hebreus, quando exalta a atitude de obediência e de adoração de Abel, dizendo que a atitude dele, mesmo depois dele morto, essa atitude, essa vida dele ainda fala, né? Ainda fala, ainda testemunha. Por quê? Porque ele participou da eternidade, ele construiu coisas eternas. Eu espero sinceramente que o que eu estou falando aqui seja uma construção de coisas eternas na tua vida, como tem sido na minha vida. Tudo isso que eu tenho colocado aqui são construções de eternidade que o Senhor acumulou ao longo dos anos e pela graça do Senhor eu estou compartilhando contigo. Eu espero sinceramente que essas palavras reverberem dentro do teu coração a eternidade que veio do trono de Deus. Aleluia. E assim, os filhos de Coré foram profetas nesse sentido. Salmo 46, com certeza você já leu, já cantou, já orou esse salmo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, olha só, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. E aí continua. Com certeza, eles sabiam o que é a terra se transtornar. Com certeza, na memória coletiva deles, existia essa marca dos seus antepassados. Mas eles conheciam um Deus que ia além de qualquer terremoto, de qualquer caos que eles, como família, pudessem ter enfrentado, né? E eu vejo aqui, queridos, que quem passa por uma grande humilhação, quem atravessa uma grande humilhação, é capaz, é autorizado, tem voz, tem legitimidade para oferecer a Deus uma grande adoração. Então, não reclame, suporte as humilhações, suporte as afrontas, suporte tudo que for, né, contrário à tua vida, suporte com paciência, com resiliência, com fé, porque depois você vai oferecer ao Senhor uma grande, significativa e eterna adoração. Aleluia, um sacrifício provado e aprovado por Deus de adoração. Aleluia. Por isso eles não tinham medo, eles não temiam, ainda que a terra se transtornasse, porque eles haviam experimentado, mergulhado e bebido das águas desse rio, aleluia, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus está no meio, Deus está junto, Deus está fluindo no meio do seu corpo nesses dias. Então não se abale, mas beba do rio, aproxime-se do rio, mergulhe no rio, nade no rio, não saia do rio. Esse é o segredo para permanecermos firmes no Senhor. Aleluia! E o salmo é tremendo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos, uma palavra que diz soltem-se. Soltem-se das preocupações, soltem-se dos pesos, das cargas, das sobrecargas dessa vida e saibam que o Senhor é Deus. Quando a gente solta,
a gente conhece quem é o Senhor. Mas se a gente se apega, se a gente quer resolver do nosso jeito, na nossa força, a gente não vai ter revelação e conhecimento de quem é o Senhor na nossa vida. Solta, meu irmão. Solte-se e deixa Deus governar. Aleluia. Salmo dos filhos de Coré. Salmo 47. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Então, salmos que celebram essa realidade do reino de Deus. Esses são os filhos de Coré. Passaram pela rebelião, mas aprenderam quem governa e se alegram com esse governo. Aleluia! O Senhor nos convida a experimentar isso. Salmo 48, com certeza você já cantou muito. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Com certeza você já cantou isso N vezes. Está aqui, Salmo 48, filhos de Coré. Glória a Deus pela vida dos irmãos, né? Aleluia. E também um outro salmo que mostra a realidade do reino de Deus e de uma intimidade com o Senhor. Nos palácios dessa cidade, Deus se faz conhecer como alto refúgio. É isso que Deus quer nos proporcionar, queridos, dia após dia. A gente está num contexto tão maluco, né? Bombardeado por negatividade o tempo todo. Não vamos negar a realidade, não somos negacionistas da realidade. Mas, da mesma forma que existe uma realidade difícil e dura, existe uma realidade eterna e permanente de Deus na nossa vida. Então, a paz que excede todo o entendimento guarda a nossa vida e o nosso coração em Cristo Jesus, no meio do caos. Caos é o cenário ideal para um avivamento. E é isso que Deus está fazendo na minha e na tua vida. Abra o teu coração e deixe Deus trazer esse avivamento no meio do teu caos. Aleluia! Nos palácios dessa cidade, Deus se faz conhecer como alto refúgio. É isso que Ele quer revelar na nossa vida. Aleluia! Salmo 49 é um outro salmo profético, tremendo. E se tem músicos aqui me ouvindo, guarde isso, guarde o que eu vou falar agora. Salmo 49, no versículo 4, os filhos de Coré falaram assim: inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Aqui tem uma chave tremenda da adoração profética, do toque do instrumento, que traz uma unção profética, que traz revelação, que decifra os enigmas, que traz à luz aquilo que está oculto. Eu tenho experimentado isso. Não é habilidade musical. Habilidade musical aqui é 5%, o resto é inspiração e revelação. 4 notinhas simples e a revelação vem, e a glória vem, e o que está oculto se torna revelado para a edificação do reino de Deus e cumpre o papel profético, né? Segundo Paulo nos ensina lá em 1 Coríntios, a profecia vem para edificar, consolar, exortar. Isso acontece ao som da harpa. Então você que é músico, cantor, você que tem o dom da música, isso é para você. Cultive, busque isso e Deus vai te dar essa unção. Amém? Mas você que não é músico, você também pode estar com o coração aberto para isso. A tua adoração é importante, a tua voz é importante, né? Não despreze os momentos coletivos de adoração, mas participe, entre no rio, como eu já falei, para que você desfrute desse fluir profético também na tua vida. Então, queridos, Salmo dos filhos de Coré. Como eu falei para vocês, quem passa por uma grande humilhação conhece o valor de uma grande adoração. É para isso que Deus nos convida nesses dias. Tempo de mergulharmos mais profundamente no Senhor, para estarmos mais firmados, mais consolidados e mais aptos para aquilo que Ele quer fazer e já começou a fazer
na vida de muitos de nós que estamos ouvindo essa palavra. Abra o teu coração e se envolva neste avivamento, para a glória do Senhor. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Pai querido, Pai bendito, eu te louvo, te agradeço, Senhor, pela tua palavra que é viva, eficaz e que penetra até a divisão da alma e do espírito, apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Te peço que isso aconteça na vida de cada um que ouvir essa palavra, Senhor. Que essa palavra seja amplificada e produza os frutos e os efeitos eternos que só o Senhor pode fazer. Não é homem, não é mídia, não é aparato, é espírito e vida que vai realizar a tua vontade no coração de cada um que ouvir essa palavra. Assim eu oro, Senhor, assim eu ministro, em nome e na autoridade de Jesus, para a tua glória. Te peço, Senhor, que cadeias sejam quebradas ao longo dessa semana. O Senhor está colocando isso no meu coração agora, para que pessoas que ouçam essa palavra tenham suas cadeias quebradas, tenham revelação e aquietem o seu coração, para que conheçam quem é Deus em suas vidas. Assim eu oro, Senhor, e te agradeço, Senhor, pela tua vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, querido, por ter ouvido essa palavra. Que Deus abençoe a tua vida. Acompanhe aí a leitura dessa semana, na descrição do vídeo, nós estamos colocando aí. E se Deus quiser, com a ajuda do Senhor, na semana que vem, na segunda-feira que vem, eu aguardo você e você vai receber mais uma palavra na direção e no calor do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a tua vida, tenha uma excelente semana e seja luz.